É a questão assim, você falou muito bem da ética, da gente discernir quando uma ética, embora trabalhe com princípios cristãos, mas tem objetivos escusos, que às vezes foge do parâmetro cristão, perfeito. A questão é, para que eu tenha uma ética cristã, eu preciso também ter uma visão do trabalho que seja cristã. E eu queria que você falasse uma abordagem, aí você fica à vontade, como seria uma visão cristã do trabalho de maneira geral. Mas espera aí, deixa eu só fazer uma... O que é o trabalho, né? Antes de falar do trabalho cristão, o que é o trabalho, né? Para que a gente tem que trabalhar, para que serve o trabalho? Quem instituiu o trabalho? Você fica me falando essas coisas, você fica me instigando a falar uma visão teológica do trabalho. Mas vamos respeitar o entrevistado. Diga aí, Marcão. Você complementa agora, sim. Fica à vontade. A visão, vamos dizer assim, eu lembro, a hora que responder essa pergunta, Sanhan, assim, é uma pergunta muito interessante, assim, que me levou aqui lá nas minhas aulas de história, dos primórdios, talvez aí 5ª ou 6ª série. Vi minha professora Raquel aqui na minha frente. Você já lembrou dos modos de produção, né? Os modos de produção, da troca in natura e depois do salário, né? Que vinha, se trabalhava assim, e tinha um saco. A cunhagem das moedas. Cunhagem das moedas e tudo mais. Mas eu assim, pensando a respeito disso, na realidade, quando a gente fala em trabalho, a gente pode pensar sobre troca de valores, né? Por exemplo, dinheiro. Quando você vai no mercado, você chega lá e dá uma nota de R$10, R$50 para comprar alguma coisa, né? Você trocou o que ali? Plástico, papel? O que foi trocado? Por compras, né? Ali houve troca de valores, né? Na realidade, ali é um símbolo, é simbólico. São simbologia de produção e valores, né? Se você for ver, aqueles R$10 representam o que você conseguiu produzir com as horas que você trabalhou, com o seu tempo. Com a sua força de trabalho. Com a sua força de trabalho. Então, se a gente for pensar, analisar sobre esse aspecto, a gente tem que ter um compromisso muito maior com o nosso tempo, porque o nosso tempo é aquilo que a gente passa com o cartão, com a nota de 10, de R$50 lá. Ela equivale a um tempo de trabalho, né? E trocando por algum tipo de valor, de alguma seja um saco de arroz, um litro de leite, etc, etc. E, assim, isso que me vem à cabeça. Eu não sei te responder exatamente. Eu fugi um pouco Quer falar, Matheusão, sobre o que é o trabalho aí para nós? Da aula de história. Mas o que me veio na cabeça foi isso, né? Na hora que você falou. Não, eu quero só dar uma definição aqui bíblica de trabalho, obviamente, para depois o Marcos fazer a analogia dele como profissional dos negócios. É interessante quando a gente vai na Bíblia, vou procurar ser bem breve aqui, mas existem duas expressões no hebraico para trabalho. E elas são muito interessantes porque fala do caráter do trabalho e da força do trabalho, como você disse muito bem. Que é a questão da expressão avodá e a expressão asenu. E o que difere essas duas questões, né? Essas duas expressões? O avodá é a palavra que aparece ali em Gênesis 2,15, quando a Bíblia diz, né, que Deus colocou o homem ali no Éden para cultivar e guardar. Então, isso é um trabalho. Isso, cultivar é o trabalho. Tanto que é a palavra hebraica mais comum para falar sobre trabalho. Mas é interessante que quando o trabalho, quando Deus, né, dividiu ali as tribos e separou a tribo dos levitas para o ofício litúrgico e cultico, o trabalho, o ofício, a atividade que os levitas e os sacerdotes fazem no tabernáculo, depois no templo, né, templo de Salomão, templo de Herodes, e também nas
sinagogas, depois da diáspora dos judeus ali, depois da Babilônia, é chamado de Avodah Hashem. O que é o Avodah Hashem? É o serviço para o eterno. Então, é muito interessante essa questão, e eu estou falando tudo isso aqui porque depois isso vai ser transformado em pergunta para você. Mas então nós temos essa questão do Avodah como um trabalho, mas é um trabalho que cultua, porque a palavra, o cultivar ali, mesmo no português, ela dá vazão às palavras culto e cultura. Então é cultivo, culto e cultura. O culto racional fala disso. Então o que acontece? À medida que o homem trabalhava, realizava o Avodah, esse Avodah era um culto a Deus. Então o primeiro objetivo do trabalho é cultuar a Deus. O que é cultuar a Deus? É obedecer a Deus. Então qual que é? Né? A tríade que eu e o Sarran trabalhamos muito, que é cultivo, culto e cultura. Então o que é o cultivo? Se a gente for analisar, a mais primitiva atitude e atividade do trabalho é a agrícola. E por quê? O ser humano foi feito do pó da terra. Então a primeira atividade de trabalho foi o homem, por Deus. Deus formou o homem do pó da terra. Então nós somos o cultivo de Deus. A partir do momento que nós entendemos que nós somos cultivo de Deus, nós fomos criados como cultivo de Deus para darmos culto a Deus. Então é o nosso trabalho. Nosso trabalho cultua a Deus. E à medida que nós cultuamos a Deus, que é o trabalho, a gente vai estabelecendo a sua cultura, que é a oração de Jesus, Mateus 6,10. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Estabelecimento de cultura. Então, eu tenho a consciência quem eu sou, o que eu devo fazer e o que a minha atividade produz. Então, o trabalho, ela deve produzir culto a Deus e, consequentemente, estabelecer a cultura. Então, a gente falou da força de trabalho, você falou do tempo, muito bem. Essa questão do tempo. E assim, foi muito elucidativa a sua questão, que é aquela coisa assim, ó, eu vou pagar 10 reais ali quando eu vou no mercado, mas ali está embutida a minha força de trabalho e está embutido também o meu tempo. E aí tem um cientista da religião que eu gosto bastante, ele é muito conceituado na academia, chama Mircea Eliade, um romeno, e tem um livro dele que chama O Sagrado e o Profano. Então ele fala que da facilidade, do impulso natural do ser humano de sacralizar o tempo e o espaço. É interessante essa questão de sacralizar o espaço, porque, por exemplo, para o homem chega cansado em casa, e o que ele já faz? Ele sacraliza a sala. Oh, não, agora o sofá é meu. Não, tira o pé daí que agora sou eu, dá aqui o controle. Tira meu futebol. Já sacraliza o negócio. Daí. Não, tira. Você ficou o tempo inteiro, agora sou eu aqui. Então, é interessante isso, né? Para algumas pessoas, para um adolescente, por exemplo, ele vai sacralizar o quarto. E quando a gente analisa as civilizações antigas, todas elas têm seu espaço sacralizado, mas também sacraliza o tempo. Tem também a questão de sacralizar o tempo, porque quando você está no seu lugar sacralizado, seja o quarto, seja uma quadra de futebol, aquele tempo também é precioso. Então, na verdade, o trabalho, ele é a sacralização da sua força de trabalho, da sua força, da sua atividade, do seu tempo e do espaço onde você trabalha. Ou seja, o trabalho é sempre o culto, a questão é a quem nós cultuamos. E aí nós temos, aí que eu quero encaixar a pergunta, nós temos uma sociedade completamente consumista. Então, a gente hoje vê, né, os gurus aí do negócio, que ensina você a ganhar dinheiro. A questão é, como, na sua visão, Marcos, você principalmente, né, que atua na área aí, o que você acha que é necessário para que nós possamos ajustar essa visão do trabalho como um culto a Deus, como uma sacralização, um sacrifício a Deus do meu tempo, da minha força de trabalho? Porque se eu não faço isso em direção a Deus, ou eu vou fazer a mim mesmo, ou eu vou fazer uma ética consumista, uma ética do status. Então, na sua opinião, o que nós devemos fazer para converter a nossa força de trabalho, o nosso tempo, o nosso espaço, a nossa atividade, a fim de transformar o nosso trabalho como um culto a Deus, de fato? Legal,
Legal. Só repete para mim, fazendo um favor, o finalzinho que você estava falando, porque... Sim, a questão é assim, porque hoje nós temos uma sociedade consumista, que é uma sociedade assim que visa o lucro, somente o lucro, sacraliza o lucro. Então a questão é como nós devemos fazer para colocar na mente do trabalhador cristão que o trabalho dele é, na verdade, tem por objetivo o culto a Deus, ou seja, o sacrifício dele, ou seja, a consciência de que ele está trabalhando ali, mas na verdade ele está dando tempo, o espaço e a força de trabalho como um culto a Deus. Ou seja, eu não estou cultuando os ídolos modernos, o próprio dinheiro como ídolo moderno, o status que o meu trabalho me dá. A vaidade, né? que isso a vaidade, vai trazer, exatamente. né? Às vezes o cargo, não, eu sou, por exemplo, né? Coordenador, Eu sou um economista diretor, sênior da Pricewaterhouse. Porque, na verdade, fazendo propaganda aqui, já fazendo merchan, a questão é o seguinte, às vezes a pessoa não tem consciência disso, eu estou falando de cristão. Só que às vezes o cristão está no mercado de trabalho, está no mundo dos negócios, mas ele está muito mais cultuando os deuses modernos do que o próprio Deus ao qual ele diz servir. Perfeito. Então, como a gente converter, ajustar essa visão? Isso? Exatamente. Primeiramente, né, o que você está falando aqui, lembrei de algo que para mim é algo assustador. Irmão, fica à vontade. Dentro da palavra. Né, que é a revelação que Jesus dá quando ele estava em Cesareia de Filipe. Né, quando ele pergunta, né, faz a pergunta para os seus discípulos, não, beleza, o que estão dizendo aí que eu sou? Não, quem que vocês dizem que eu sou? Perfeito. Né? Então, assim, Cesareia de Filipe, o que era aquela cidade? Era um local que tinha uma expressão de Roma, uma expressão da grandeza do império. Né? Então, nós hoje somos rodeados, a começar aonde a gente, no nosso bolso. O império está no nosso bolso, está dentro do nosso quarto, está na sua cara, a grandeza do império. Né? Notadamente que império é diferente de reino, né? Então, ali também existe um conflito e um confronto muito maior do que a gente imagina. O império, existe um imperador. É a autocracia. Né? Autocracia não, autocracia, autocracia mesmo, tá certo. Correto. Autocracia, só que uma má autocracia. Né? E o reino, né, ele também é uma autocracia, só que ele é uma autocracia compartilhada em amor. É o reino do Filho do seu amor. Né? Na verdade, até o termo que os teólogos usam, só fazendo uma observação, até a questão da teocracia, não é teocracia, é teonomia. Que é a questão das leis, mas as leis como uma questão de consciência. Né? Deus não impôs nada, ele mostrou suas leis, os homens se conscientizaram que as leis de Deus de fato são as melhores. Não, nesse sentido, mas vamos lá. Obrigado pelas inserções, porque eu nem sabia, eu falei do jeitinho que eu... Então, quando você tem ali Cesareia de Filipe, você tem... Cara, quem tu diz que eu sou? Eu acho que nós, como cristãos, eu sendo um trabalhador, elitista, tendo um contrato colaborador de uma empresa, eu sendo um empresário, dono de uma empresa, ou trabalhando para o governo, funcionário público, certo? Eu preciso ter essa revelação de quem ele é. Porque se eu não tiver essa revelação, fatalmente eu vou esmorecer. Porque o império é forte, cara. Perfeito. Então, assim, aquela música, por exemplo, da Nívea, cara, nossa, eu acho demais. Ela fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, então outro igual não há. Acho demais, né? Então, assim, eu acho que tudo se resume a isso. E aí entra aquilo que a gente estava conversando anteriormente, eu acho, na minha percepção, né? Uma percepção, não falo que ela é única e também que ela é verdadeira, mas é simplesmente uma percepção. Não, mas com certeza é válida. Nós precisamos, como corpo de Cristo, como igreja,
cristãos, nós precisamos trazer isso de uma forma mais prática, mais próxima para a comunidade, de uma forma vivenciada, não de uma forma distante, né? Você não pode deixar o discurso apenas em cima de uma preleção, um sermão, qualquer coisa nesse sentido. A gente tem que trazer isso para perto, e principalmente, se assim, né, se tiver oportunidade ainda, com pessoas experientes das áreas, né? Uma pessoa dentro de um hospital, da área da saúde, por exemplo, porque vamos pensar, uma questão curiosa, tem um amigo nosso que ele é piloto de avião. Amigo, quem sabe o que o piloto de avião faz, né? Vamos dizer assim, os apertos que ele passa, de horas de trabalho, de uma série de questões e desafios. Adversidades, né? Adversidades mil e de desafios de manter firme a sua fé. Uma aeromoça vive em escalas, tudo diferente. Então, peraí, né? Vamos pensar assim, cadê as aeromoças de fé para poder compartilhar isso? Né? Cadê os pilotos de fé para poder compartilhar isso? Cadê os empresários? Então, você sair esse discurso que a gente está falando, acabou de falar aqui agora, e trazer isso de uma forma prática, aplicada. Aí, a gente consegue, a gente como comunidade de Cristo, transpor essa barreira, né? Mas não só através do ensino, né? A gente tem que lembrar que o principal aí que convence é o Espírito. E é isso que é um caminho interessante aí.